Vamos continuar com a nossa sessão sobre Excel e, neste caso agora, vamos tratar da fórmula soma-se. Eu já preparei aqui uma espécie de base de dados em que temos a modalidade, a categoria, portanto, desportos individuais ou desportos coletivos, e o número de bolas que, por exemplo, podiam estar numa arrecadação, numa determinada arrecadação. E eu aqui quero a soma de determinadas bolas mediante, por exemplo, a categoria. Então, eu vou começar por escrever a função soma.se, abrir parênteses, e agora vou colocar o intervalo onde vão estar as categorias. Depois, vou colocar o critério. O critério vai depender do valor que eu colocar aqui em B9, portanto eu vou colocar a referência à célula B9, e depois vou colocar o intervalo que tem que ser corresponder em número ao intervalo anterior. Portanto, se neste caso temos 6 linhas, o intervalo da soma tem que ter 6 linhas também, portanto tem que estar devidamente sincronizado dessa forma. Portanto, agora vou fechar e claro que agora vai dar 0, porque ainda não coloquei nenhuma categoria aqui. Mas dependendo agora da categoria que eu colocar, ele soma-me automaticamente os valores que correspondem a DI. Quando eu quiser os desportos coletivos, ele soma-me o valor dos desportos coletivos. Portanto, isto utilizando a soma-se. Isto é um exemplo e, portanto, podemos utilizá-lo noutras circunstâncias, depois, dependendo das vossas pretensões. Vamos agora passar para as funções estatísticas e, portanto, máximo, mínimo, médio, desvio padrão, contar valores, contar se e contar se. Vamos começar aqui pelo máximo, mínimo e média e desvio padrão. Portanto, vamos aqui colocar o máximo e o máximo, nós vamos procurar neste número de bolas qual é o máximo, o número máximo de bolas, portanto, qual é a categoria que tem o número máximo de bolas, não é? Portanto, aqui igual, e só escrevemos máximo, abrir parênteses, selecionamos o intervalo que queremos procurar, vem cá para baixo, o intervalo onde queremos procurar então o número máximo e aparece-nos a 79, portanto o número máximo é 79. A mesma coisa para o mínimo, portanto isto é mais ou menos simples, igual, mínimo, está escrito, e agora abrir parênteses, selecionar, fechar parênteses, o mínimo de facto é assim. Portanto, quando nós, por exemplo, se eu alterar aqui para 145, por exemplo, o número máximo aumenta, e se eu puser, por exemplo, aqui o 5 para 2, o número também diminui. Portanto, isto faz tudo automaticamente como era de esperar. Agora vamos para a média, vamos ver qual é o número médio de bolas que nós temos aqui. E, portanto, é igual à média. E selecionamos o intervalo outra vez e clicamos. E, portanto, o número médio de bolas é 51 bolas. O desvio padrão é a mesma coisa. Desvio padrão, vamos ver qual é o desvio padrão desta população. Portanto, não é uma amostra, é uma população. Igual a desvio padrão da população. Aqui, que é diferente de uma amostra. Portanto, tenho cuidado com isso. E agora lá está. E o desvio padrão será 148, porque em relação à média, de facto, temos aqui um 145 e um 2, e portanto dá essa diferença. Vamos agora utilizar aqui mais duas funções. Deixa-me apagar esta aqui, desculpa. Portanto, nós agora vamos contar. A função contar conta só as células que têm dados. Portanto, não conta as células que têm texto. E, portanto, se eu quiser contar, por exemplo, o número de células que
que estão aqui, portanto, o número de bolas, tenho que fazer igual, contar, e depois abrir parênteses e selecionar o intervalo. E, portanto, quando clico, ele devolve o valor 6, que é o número total de células, portanto, ele conta o número de células que têm dados. Mas eu também posso contar células que têm texto. Então faço igual a contar, e neste caso ponho valores, val, e abrir parênteses, e contabilizo esta coluna aqui. E, portanto, devolve o valor 6, porque aqui neste caso eu contei valores, e ele valores tem isso como texto, por exemplo, e no caso de contar, contabiliza só as células que têm portanto, dados, certo? Quer sejam datas, quer sejam números, e etc. Agora vamos falar de duas fórmulas, duas funções mais complexas um bocadinho, que é a função contar-se. Ora bem, aquilo que a função contar-se é se num determinado intervalo existirem, quando corresponderem a determinada condição, que neste caso, por exemplo, é igual a um V, que será de voleibol, e ele conta o número de Vs. Reparem, portanto, isto corresponde a um caso prático que eu utilizo e que tem a ver com a modalidade. Portanto, eu planeio aqui, digamos, ao longo do ano, as modalidades que vou dar em cada data. E, portanto, se eu colocar aqui que vou dar voleibol aqui, e agora estou a pôr à sorte, completamente à sorte, o Excel mais à frente devolve-me, portanto, eu ali, acho que não cliquei no Enter, ele ainda não assumiu o 4. Portanto, o Excel, mediante esta condição, ou seja, se eu puser igual a contar ponto .se, este é o intervalo de C2 a M2, reparem, portanto, vem de C2 aqui até BM2, e a condição que é ser igual àquilo que está em BM. Como está lá um V, ele portanto, contabiliza todos os Vs que estiverem neste intervalo. Portanto, espero que tenham compreendido esta parte do contar-se. Mas nós podemos ter mais do que uma condição para o contar-se. Porque neste caso eu também quero que ele aqui contabilizou o número de aulas. Portanto, aqui o número de aulas de voleibol. E aqui eu quero que ele contabilize o número de faltas que tem nas aulas de voleibol. Ora, então aqui eu já tenho duas condições. E aquilo que fiz foi utilizar uma função que se chama contar-se. O que é que temos aqui? A primeira condição. Portanto, a primeira condição é igual à de cima. Portanto, de C2 a BM2, ele vai verificar quantas aulas de voleibol tem. E a segunda condição, ele vai contabilizar de C7 a BM7, que é esta linha, que corresponde a este aluno, Alexandre Rocha, quantas vezes é que tem falta. Porque o valor que está em BN6 é este, o F. Podem verificar, BN6 é o F. Claro que a utilização destas referências mistas tem a ver com a possibilidade depois de eu, portanto, copiar a fórmula para aqui e depois para baixo e de imediato ter o cálculo para isto tudo. Vamos lá experimentar aqui, colocando aqui nas aulas de voleibol, no Alexandre, vamos colocar aqui uma falta e outra falta aqui. E agora vamos ver o que é que o Excel nos diz. Portanto, o Excel continua a contabilizar o número de aulas de voleibol aqui em cima e aqui em baixo ele contabiliza o número de faltas que tem a voleibol. Porque eu posso ter aqui outra modalidade, se eu marcar aqui uma falta, vou ter marcar aqui mais faltas fora das zonas
do voleibol, portanto, nesta aqui não tem voleibol, nesta aqui não tem voleibol, nem nesta aqui. Vamos verificar se ele contabilizou ou não estas faltas. Não contabilizou, portanto isto não entra nesta contabilidade. Portanto, aqui aquilo que temos de ter em consideração é que o primeiro intervalo, que é neste caso este, a ordem é inversa, portanto podia ser este ou outro, a ordem é arbitrária, desculpa, não é inversa, é arbitrária, portanto pode ser qualquer uma, e desde que coincida, portanto, a linha C, quer para um, quer para outro intervalo, portanto um é C7, outro é C2, e terminam em BM7 e BM2 coincidem, portanto, o número de colunas para que ele possa considerar as condições válidas. E, portanto, e depois temos que estabelecer as condições que quisermos. Aqui neste caso está um operador igual, mas podia ser maior que ou menor que por aí fora. Está bem? Portanto, espero que tenham compreendido esta e a vantagem de podermos associar mais do que uma condição na função contar, portanto, neste caso, contar valores. Está bem? Pronto, espero que tenham compreendido. Vamos